Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha, então vamos dar continuidade aqui ao nosso livro do Stephen Hawking. Breves respostas para as grandes questões. Com o capítulo número 4. Podemos prever o futuro? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Em tempos antigos, o mundo devia parecer bem arbitrário. Inundações, epidemias, terremotos ou vulcões aconteciam sem aviso ou motivo aparente. Os povos primitivos atribuíam esses desastres naturais a um panteão de deuses que se comportava de maneira caprichosa e extravagante. Não havia como prever o que fariam, e a única esperança era cair em suas boas graças por meio de dádivas ou ações virtuosas. Muita gente se aferra a essa crença até hoje e tenta fazer um pacto com o destino. As pessoas prometem se comportar melhor em troca de uma boa nota na escola ou passar na prova de direção. Pouco a pouco, porém, os seres humanos notaram determinadas regularidades no comportamento da natureza. Essas regularidades eram mais aparentes no movimento dos corpos celestes através do céu. Assim, a astronomia foi a primeira ciência a se desenvolver. Newton proveu uma base matemática sólida para ela há mais de 300 anos. E ainda hoje usamos sua teoria da gravitação para prever o movimento de quase todos os corpos celestes. Seguindo o exemplo da astronomia, descobrimos que outros fenômenos naturais também obedeciam a leis científicas definidas. Isso levou à ideia do determinismo científico, que parece ter sido elaborado pelo cientista francês Pierre-Simon Laplace. Gostaria de citar suas exatas palavras, mas a escrita dele era como a de Proust, com sentenças absurdamente longas e intrincadas. Então decidi parafrasear a citação. Ele afirmou que, se em dado momento conhecêssemos as posições e velocidades de todas as partículas do universo, seríamos capazes de calcular seu comportamento a qualquer outro momento no passado ou no futuro. Existe uma história, provavelmente apócrifa, de que Napoleão teria perguntado a Laplace como Deus se encaixava nesse sistema, ao que o cientista respondeu: não necessitei dessa hipótese. Não acho que Laplace estivesse alegando que Deus não existe, apenas que ele não intervém para quebrar as leis da ciência. Essa deve ser a posição de todo cientista. Uma lei científica não tem validade se vigora apenas quando algum ser sobrenatural decide permitir que as coisas sigam seu curso, sem intervir. A ideia de que o estado do universo a dado momento determina seu estado ou qualquer outro é um princípio fundamental da ciência, desde o tempo de Laplace. Nisso infere que podemos prever o futuro, ao menos em princípio. Na prática, porém, nossa capacidade de previsão fica limitada pela complexidade das equações e de uma propriedade chamada caos. Como todo mundo que assistiu a Jurassic Park sabe, isso significa que uma pequena perturbação num lugar pode provocar uma grande alteração em outro. Uma borboleta batendo asas na Austrália faz chover em Nova York. O problema é que isso não é reproduzível. A próxima vez que a borboleta bater suas asas, uma infinidade de outras coisas estará diferente. Isso também influenciará o clima. Por isso a previsão do tempo é tão pouco confiável. A despeito dessas dificuldades práticas, o determinismo científico permaneceu o dogma oficial do século XIX. Mas, no século XX, dois acontecimentos mostram que a visão de Laplace de uma completa previsão do futuro não pôde se concretizar. O primeiro foi a mecânica quântica, proposta em 1900 pelo físico alemão Max Planck como uma hipótese ad hoc para resolver um paradoxo extraordinário. Segundo as ideias clássicas do século XIX, remontando a Laplace, um corpo aquecido, com um pedaço de metal incandescente, deve emitir radiação. Ele perderia energia na forma de ondas de rádio, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama, tudo a uma mesma taxa. Isso não só significaria que todo mundo morreria de câncer de pele, como também que tudo no universo estaria a uma mesma temperatura, algo claramente falso. No entanto, Planck mostrou que esse desastre seria evitado se abandonássemos a ideia de que a quantidade de radiação poderia ter qualquer valor e afirmássemos, em vez disso, que ela vinha apenas em um determinado tamanho de pacotes, ou quanta. É um pouco como dizer que não podemos comprar açúcar solto no mercado, apenas em sacos de 1 kg. A energia nos pacotes ou quanta é mais elevada para o ultravioleta e os raios X do que para o infravermelho ou a luz visível. Significa que, a menos que um corpo seja muito quente, como o Sol, ele não terá energia suficiente para emitir sequer um único quantum de ultravioleta ou raios X. É por isso que não ficamos bronzeados com uma xícara de café.
Planck considerava a ideia de quanta como um simples artifício matemático e não como uma realidade física, seja lá o que isso signifique. Entretanto, os físicos começaram a descobrir outro comportamento que podia ser explicado apenas em termos de quantidades com valores discretos ou quantizados, em oposição a valores continuamente variáveis. Por exemplo, descobriu-se que partículas elementares se comportavam como pequenos peões, girando em torno de um eixo. Mas a quantidade de giros não podia simplesmente ter um valor qualquer. Precisava ser um múltiplo de uma unidade básica. Como essa unidade é muito pequena, não percebemos a diminuição da velocidade de um peão como uma sequência de etapas discretas, mas sim como um processo contínuo. Mas, para peões tão pequenos quanto átomos, a natureza discreta do giro, ou spin, é muito importante. Levou algum tempo até os pesquisadores perceberem as implicações desse comportamento quântico para o determinismo. Foi apenas em 1927 que o Werner Heisenberg, outro físico alemão, observou que não era possível alcançar a exatidão ao se medir simultaneamente a posição e a velocidade da partícula. Para ver onde a partícula está, temos que jogar luz sobre ela. Segundo o trabalho de Planck, não podemos usar uma quantidade de luz arbitrariamente pequena. É preciso usar no mínimo um quantum. Isso vai perturbar a partícula e mudar sua velocidade de uma maneira que não pode ser prevista. Para medir a posição da partícula acuradamente, precisaremos usar a luz de comprimento de onda curta, como ultravioleta, raio-x ou raios gama. Mas, novamente, pelo trabalho de Planck, os quanta dessas formas de luz têm energias mais elevadas do que na luz visível. Assim, eles perturbam mais a velocidade da partícula. É um exercício inglório. Quanto maior a precisão que tentamos alcançar ao medir a posição da partícula, menor a precisão que alcançaremos a respeito da sua velocidade, e vice-versa. Isso está resumido no princípio da incerteza formulado por Heisenberg. A incerteza na posição de uma partícula multiplicado pela incerteza em sua velocidade é sempre maior do que uma quantidade chamada constante de Planck, dividida pelo dobro da massa da partícula. A visão do determinismo científico de Laplace exigia saber as posições e velocidade das partículas do universo em um instante no tempo, de modo que foi seriamente abalada com o princípio da incerteza de Heisenberg. Como seria possível prever o futuro se é impossível medir com precisão tanto as posições como as velocidades das partículas no momento presente? Por mais potente que seja o computador à sua disposição, se os dados inseridos forem ruins, as previsões serão ruins. Einstein não gostou nem um pouco dessa aparente aleatoriedade da natureza. É porque parece que eu tive um pequeno problema aqui. Vamos voltar aqui do início dessa frase. Einstein não gostou nem um pouco dessa aparente aleatoriedade da natureza. Milhares de anos. Sua visão sobre o assunto ficou resumida na segunda coisa que Hubble descobriu Deus foi não ainda joga mais dados. extraordinária. Ele parece ter achado que a incerteza era apenas provisória e que havia uma realidade medir se estavam se movendo em onde nossa as partículas direção teriam ou posições se e afastando de velocidades nós. bem definidas, Para e sua grande evoluiriam de surpresa, acordo com as leis que estavam quase deterministas do todas espírito se de Laplace. afastando. Essa realidade quanto podia mais ser distante de conhecida por nós, Deus, mais rapidamente mas se a natureza afastava. quântica da luz Em outras nos palavras, o universo está se impediria de expandindo. vê-la, a não ser As por um galáxias vidro estão se embaçado. afastando umas das outras. A visão de Einstein era o que A hoje chamamos descoberta de da uma expansão teoria do das universo variáveis Foi ocultas. uma das maiores As revoluções teorias das variáveis intelectuais do ocultas século XX. podem parecer a maneira Foi mais uma total óbvia surpresa de e mudou incorporar o completamente a princípio discussão da sobre a origem incerteza do física universo. e formam a Se as base da galáxias imagem estão se mental afastando, do universo devem ter ficado definida mais por muitos próximas no cientistas e passado. por quase todos os filósofos A presente taxa da de expansão, ciência. podemos Mas essas estimar teorias que das devem ter variáveis estado realmente ocultas muito estão próximas, erradas. há cerca de 10 O físico a britânico 15 John bilhões de Bell anos. considerou Assim, um parece que teste o universo deve ter experimental começado nessa capaz de época, refutá-las. com tudo ocupando o mesmo ponto no espaço. Quando o experimento foi cuidadosamente Mas conduzido, muitos cientistas os ficaram resultados foram descontentes com o fato do incompatíveis com universo estas ter um teorias, início, pois assim, dava a entender que a parece que física até Deus deixaria é de limitado vigorar. pelo princípio da incerteza. Teríamos que invocar um Não agente pode saber externo, conjuntamente a que posição por e a velocidade conveniência de uma partícula. pode se chamar de Deus, para Todas determinar as como o universo evidências começou. apostam que Deus é um apostador Desse inveterado modo, que eles nunca deixa promoveram passar uma teorias em que o oportunidade universo estava de se jogar os expandindo dados. no momento presente, mas não tinha um Muitos início. cientistas estavam mais preparados Uma delas que Einstein era para a teoria modificar a do visão estado clássica do estacionário, determinismo no século XIX. proposta por Bond, Uma nova teoria, Gould e Hoyle, a em mecânica quântica, 1948. foi proposta por Heisenberg, Na teoria do pelo estado austríaco estacionário, Erwin conforme as von galáxias se Kröninger afastavam, e pelo a britânico ideia Paul era que novas galáxias Dirac. se formariam da matéria Dirac que foi deveria um estar penúltimo a ocupar continuamente sendo cátedra criada por todo o lucasiana espaço. em Cambridge antes de mim. O universo teria existido desde sempre, Embora a e mecânica sempre com a quântica mesma esteja por aí aparência. há quase 70 anos, Esta última propriedade continua tinha um sem grande ser mérito amplamente de ser uma compreendida previsão ou passível apreciada, de teste mesmo por pelos que a observação. utilizam para cálculos.
grupo de radioastronomia de deveria Cambridge, interessar a todos, sob coordenação de representa Martin um quadro Ryle, bem diferente do universo fez um levantamento físico de da fontes de realidade. rádio fracas Nela, no início da década de as 60. partículas não possuem posições Elas e estavam velocidades bem distribuídas de definidas, forma razoavelmente sendo uniforme representadas pelo pela céu, função de onda. indicando que a maioria das fontes provém Trata-se de de um fora da número em nossa cada galáxia. ponto do espaço. As fontes mais O tamanho da fracas função de ficavam onda mais fornece a afastadas, probabilidade em de que a partícula seja encontrada nessa posição. A teoria do estado A taxa em que a estacionário função de previu onda uma varia de um relação ponto entre a o outro número de indica a fontes e velocidade sua da força. partícula. Mas as Podemos ter uma observações função de onda mostraram que tem um mais pico fontes muito fracas forte em do uma que o pequena previsto, região. indicando que as Isso fontes significa da que a incerteza densidade na eram mais posição é elevadas pequena, no passado. mas a função de onda irá variar Isso muito rapidamente contrariava o próximo ao pressuposto pico, básico da teoria do subindo estado de um lado e estacionário, descendo do outro. o qual afirmava que Assim, tudo era A constante no incerteza na tempo. velocidade será Por grande. esse e outros motivos, De modo a similar, teoria do estado podemos ter estacionário funções foi de onda em que a abandonada. incerteza na velocidade é pequena, mas a incerteza na posição Outra tentativa é de grande. evitar que o universo tivesse um início foi a sugestão de função que de houve uma onda fase prévia contém de tudo que contração, podemos saber da partícula, mas a matéria não cairia toda no mesmo tanto sua ponto devido à posição quanto sua rotação velocidade. e às Se irregularidades você conhece a locais. função de onda a dado momento, então Em seus vez valores disso, em outros diferentes momentos são partes da determinados matéria pela equação passariam de umas pelas Schrödinger. outras, e o universo voltaria a se Resta, expandir assim, com a uma densidade espécie de permanecendo sempre determinismo, infinita. não do tipo concebido por Dois Laplace. russos, Em Evgeny vez da Lifshitz capacidade de prever as Isaac posições e velocidades Kalashnikov, das partículas, alegaram tudo ter que podemos provado que prever é uma a contração função de geral onda. sem simetria exata isso sempre significa que levaria a uma podemos estimar rebatida, apenas metade do com a que dita densidade a visão permanecendo clássica infinita. do século XIX. Esse resultado foi muito conveniente para o materialismo a dialético pergunta que fizeram pra ele. marxista-leninista, pois evitava As perguntas leis que governam o incômodas sobre universo a nos criação permitem do prever universo. com exatidão o que acontecerá Logo, no futuro? tornou-se uma profissão de fé para os A resposta cientistas breve é não. soviéticos. E sim, Comecei Em minha tese, pesquisa em as leis cosmologia nos mais ou permitem menos prever na o época em futuro, que Lifshitz mas os e cálculos são muito Kalashnikov difíceis na prática. publicaram sua conclusão de que o universo Embora a não tem um mecânica início. quântica leve à Percebi que era uma incerteza questão quando muito tentamos importante, descobrir mas tanto a não fiquei posição quanto a convencido pelos velocidade, argumentos que eles ela haviam ainda nos usado. permite prever, com certeza, Estamos uma combinação acostumados entre à ideia de posição que os e eventos são velocidade. causados por eventos Entretanto, prévios. mesmo Por esse sua grau vez, de são causados certeza por parece eventos ameaçado ainda por mais descobertas anteriores. mais recentes. Há uma cadeia de Esse dá porque a causalidade gravidade pode se dobrar o estende até o espaço-tempo de passado. tal forma que Mas há regiões suponha do que essa espaço cadeia que tem não um conseguimos início. observar. Suponha que tenha havido um primeiro evento. Essas regiões são o o interior dos causou? buracos negros. Não é uma questão Isso que significa muitos que não cientistas podemos queriam sequer, em princípio, abordar. observar as Tentaram partículas evitá-la. dentro deles. Assim como os Não há russos e modo os algum de defensores mensurar da suas teoria posições do e estado velocidades. estacionário, todos Assim, alegavam que o universo não esta teve questão de início descobrir ou se que isso sua introduz origem uma não nova pertencia ao domínio da ciência, imprevisibilidade, além mas da à encontrada na metafísica mecânica ou à quântica. religião. Para resumir, Na minha a visão opinião, clássica, não é uma desenvolvida posição por que os Laplace, cientistas de verdade era devem de que o assumir. movimento futuro das Se partículas as leis seria da ciência completamente ficam determinado. suspensas no início do Se o universo, observador não podem falhar souber também outras suas vezes? posições e velocidades Uma a um lei dado não é uma momento. lei, se vigora apenas de vez em Essa quando. visão teve que ser Acredito que modificada deveríamos nos quando esforçar Heisenberg para propôs compreender seu o início do princípio da universo com incerteza, base na ciência. ou seja, de que é Pode ser impossível uma tarefa saber acima de nossa precisa e capacidade, simultaneamente mas a pelo posição e a menos velocidade da devemos partícula. tentar. Porém, ainda era Roger possível prever Penrose uma e combinação eu da posição e da conseguimos velocidade. demonstrar por meio de teoremas Mas, geométricos talvez até mesmo essa que o universo deve ter previsibilidade tido início, limitada caso a possa teoria da desaparecer relatividade geral de se Einstein levarmos estivesse os buracos correta negros e em determinadas consideração. condições razoáveis fossem satisfeitas. Final do capítulo É número difícil discutir com 4. um teorema matemático. Assim,